esse olhar, né? O quanto ele interpela isso aqui, agora tu me deixou com uma pulga atrás da orelha, eu vou pensar nesse tema aí. Até porque há uma diferença, né, entre o letramento e a alfabetização digital, né? Mas, bom... E eu acho que o Vanderlei deva ter também algumas ponderações no conceito de alfabetização digital também, né? Que acho que é um conceito bastante complicado também. E aí, para finalizar, isso que eu fui entendendo dos tempos, né? Que numa aula de informática educativa, que muitas vezes parece que é ir mexer no computador, né? Não, ela é uma movimentação. E eu sempre pensei, quando eu ia construindo uma aula na informática educativa, que ela teria que ter presente, e aí eu sempre tive muito Pierre Lévy comigo, essa oralidade, a escrita e a cybercultura, elas vão ter que estar nessa aula, né? Elas vão ter que dialogar ali dentro. E eu gostava sempre, então, de pensar assim, vou receber os alunos, vou fazer uma roda. Vai ser o tempo dessa oralidade, esse tempo de se ver, de se olhar, de se escutar. E aí o tempo, então, teria essas dimensões. O segundo tempo da escrita, e aí é para outro debate a gente pensar, se desse para pensar uma didática, né, Vanderlei? Mas isso não é para hoje aí. Mas o pedagogo tem esse problema, né, de quando vê já quer pensar uma didática aí, e aí pensar como é que vai ser a aula. Mas vamos adiante. Vou pensar aqui agora, mudando um pouco, falando assim, primeiro pensei em construir essa trajetória pessoal, né, algumas inquietações, um pouco de um processo de autoria que eu venho ensaiando há algum tempo. Eu já escrevi umas coisas, assim, publiquei, depois... E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer bastante, né? Escrever, se publicar, se colocar, assim, para ver como é que as pessoas vão reagir, né? Enredamentos entre a história e as tendências. Então, aqui vou fazer bem rapidinho, tá vendo ali, para ter tempo de debate, eu acabo me estendendo aqui. Então, para começar, assim... Aqui no canto, a gente tem essa moça, o Vanderlei deve lembrar bem, quando a gente usava o computador dessa forma. Eu já não usei mais tanto, mas eu era criança pequena, na escola a gente ia uma vez por mês na informática, e se colocava era tipo uma fita, acho que era, né, Vanderlei? Não me lembro mais direito se era um cartucho, para mexer na tartaruguinha, né? Aqui, inclusive, já é um jogo de xadrez. E a gente vai olhar, a gente está falando de 40 anos, menos que isso. No meu caso, estou falando de 25 anos, né, Vanderlei? Em 95, assim, usava computador na escola, o quanto isso se modificou. E aqui as imagens aqui, elas têm uma intencionalidade, porque aqui nós temos, então, vamos dizer assim, lá aquele projeto que era a nossa região do IP, o computador, né? Então, havia uma ideia de que nós precisaríamos entrar nessa nova era da informática. Aqui no canto, esses laptops verdes são um projeto muito interessante que aconteceu no Brasil, chamado UCA, que era um computador por aluno. Aqui em Novo Hamburgo, esse projeto foi bastante percebido, ele foi bem vivo na rede municipal, mas em algumas escolas piloto. Depois ele perdeu forças, mas ele produziu muitas reflexões, né? Ele aqui teve o nome de Mundinho, né? Mas foi uma ideia de que cada aluno recebesse um laptop quando entrava na escola, teria a responsabilidade, levaria para casa para fazer suas atividades, né? Houve outros municípios da região que ensaiaram alguns usos, mas talvez ele estava num tempo deslocado um pouquinho, né? Porque tu tinha muita dificuldade com estrutura de Wi-Fi, né? Então era um período ainda que isso estava começando a se ajustar no sistema público, mas é um projeto que trouxe o debate sobre qual seria a potencialidade se cada aluno ganhasse um laptop. O que a gente poderia ampliar no sentido pedagógico, no sentido da relação com o saber, da relação com o conhecimento. Então, foi uma iniciativa que trouxe muita discussão nesse sentido. Aqui embaixo, o ProInfo, eu acho que o Vanderlei com certeza estuda esse programa com vocês, ele é um programa nacional, hoje ele já não está mais em vigor, agora é a Educação Conectada, mas é um programa muito importante que desde lá do início dos anos 90, final dos anos 80, ele começa a pensar a informatização das escolas no Brasil. Então, é um programa extremamente importante para quando a gente vai pensar a informática educativa, principalmente no cenário da escola pública brasileira. Tá? Aqui do lado, talvez a Leia, outros colegas, vou falar com a Leia porque eu conheço um pouco,
esse aparelho aqui era muito legal, era um data show que era um computador também. Quem aqui chegou a ver isso aqui na escola? Eu ver, usar também. Ótimo, Camila. Mas ele Eu era também. muito interessante, né? É, só que hoje esse projeto ele acabou, eu não sei, eu não acompanhei mais depois. Ele tinha um tecladinho ali embaixo escondido, ele usava o Linux educacional, né? E era muito interessante a proposta, é uma tecnologia brasileira. E eu acho que ele também vinha trazendo questões para pensar essa informática educativa. O que está, vamos dizer assim, não é na moda, mas está no auge hoje é usar os Chromebooks, né? Porque agora o Google, né, tem uma dimensão que a gente vai ter que no futuro discutir isso aí um pouco, pensar sobre isso, mas usar Chromebooks realmente esse é o momento desse dispositivo tecnológico permeando a nossa escola. Ele é bem interessante porque diferente do UCA, né, ele tem um outro tipo de sistema, um outro tipo de filosofia, porque já é uma outra ideia de web, né, que está em funcionamento, tipo assim, uma web 2.0 já indo para uma 3.0, tudo mais conectado, computação em nuvem, né? Ok. E aí, então, agora eu vou fazer um pouquinho linha do tempo. Logo. Passem pelo logo. A gente vai odiar o logo. Depois a gente vai refletir sobre ele, né? Porque, eu tô brincando, essa tartaruga às vezes deixa a gente de cabelo em pé. Mas vamos olhar para ela assim no sentido, o que esse software está nos dizendo? O que ele nos faz pensar? Com o tempo a gente vai aprendendo a fazer essa pergunta na frente de uma interface, né? O que ele faz pensar? E o logo ele tem uma filosofia que é do Seymour Papert que eu acho que é muito interessante. Eu não sei se o Vanderlei trabalha ainda com vocês na cadeira. O Vanderlei trabalha a máquina das crianças ainda. Eu não estou te ouvindo, Vanderlei. Fechou o microfone de novo, professor. Agora vai. O Seymour Papert e a linguagem logo, sim, mas numa dimensão muito menor do que há algum tempo. Porque, justamente por isso, os espaços do estudo da informática educativa não se ampliaram, mas as possibilidades da informática educativa estão muito mais amplas. Então, nós tangenciamos em muitas questões, tá? Eu fui correndo para buscar os livros que você estava citando, alguns deles, né? E aí eu me lembrei que estou com a Marileia, a maioria deles. Então, tecnologias da inteligência, a máquina das crianças, a escola no computador, e aí eu aproveito para dizer para as alunas que elas podem retirar o livro com a Lavinha no Instituto. Veio essa semana, cada uma comprou um livro, eu consegui na metade do preço, estava em R$20, e aí com frete ficou em R$11 o livro, né? Está numa super promoção, a Unijuí está disponibilizando esse livro. E que bom que você falou disso antes da gente fazer esse diálogo. Quer dizer, então, sim, para a gente entender a informática um pouco, passa por aí, sim. E linguagem logo, né? Eu agora olho para o grupo, a maioria das alunas já tiveram aula comigo também no ensino médio, a Marileia no curso técnico. Então, sim, nós já trabalhamos com a linguagem logo, algumas coisas, e continua com essa linha de reflexão, né, Luiz? E que bom que você traz isso. Também depois aquilo que nós não vimos ainda, as alunas vão poder me cobrar e dizer, professor, e aquilo que o Luiz falou? Quer dizer, que bom que você traz isso para a gente fazer essa linha de ação, porque não dá para dar a mesma aula do que em 2005, né? Eu acho que por aí passa pouco também, né? Eu vou acelerar aqui para poder dialogar. Eu acabei pensando que o tempo ia mais devagar, né? O tempo às vezes dá umas rasteiras. Mas é o seguinte, uma coisa que eu acho que é bem legal a gente entender... Outra coisa, só para terminar,
não te preocupa, você volta para essa disciplina quando quiser. Aqui a porta sempre está aberta para ti nesse nosso espaço aí, tá? Ah, uma alegria, Vanderlei. O que se ficar em pendências, nós vamos resolver elas em outra aula, né? Depende também do interesse do grupo de ter de dialogar sobre isso, né? Então, fica à vontade, né? O tempo é teu. Obrigado, Vanderlei. Uma questão assim que é bem importante e que o tempo a gente vai vendo assim é entender como é que essas coisas foram se modificando. Eu sempre acho que isso é legal a gente ver essa história que está sendo contada. Quando eu comecei a usar a internet, Vanderlei, imagino, muito antes que eu também, nós tínhamos uma web 1.0, que era uma interface HTML, a gente colocava um link, uma imagem, e aquilo já era algo assim incrível, porque eu podia compartilhar a informação aqui de Novo Hamburgo com o cara que estava lá nos Estados Unidos com uma página, né? Através de um clique, através de um número de protocolo, né? No caso mais técnico, né, Vanderlei, através de um IP. Então, isso significava para nós, como humanidade, algo que hoje parece banal, mas não era banal. Isso era um negócio que modificou as nossas relações de uma forma que nós ainda estamos Luiz, interpretando. eu tenho que te interromper. Não adianta. Depois o pessoal vai me condenar ou não, que seja. Mas o que você está falando me remete a um sentimento da primeira vez que eu coloquei 2 computadores ligados numa rede e eu não sabia se um estava conversando com o outro ou não. Eu abria um site, um link, um HTML, e eu não, sem internet, era intranet. Então, isso que você está falando do sentir-se diferente, dentro dessa perspectiva da internet, eu vivi todos esses tempos, né? De conectar um computador no outro, de experienciar isso e não saber se estava acontecendo ou não. Desculpe a interrupção, mas o que você está dizendo, eu vivi isso na prática, né? Eu fiz parte dessa história, né? Tá, agora não interrompo mais. Não, isso é muito rico. E assim eu penso que essa geração... eu vou chamar você, gente, de geração, que vocês são uma geração já bem à frente da minha, né? A geração de vocês, com certeza, vai ter um olhar... E eu acho que é interessante, assim, saber que é tão recente essa história que a gente está falando, né, Vanderlei? A gente está falando de poucas décadas. E isso também faz com que a gente olhe para frente e pense assim, gente, o que está por vir, né? E aí esse é um sentimento muito, muito interessante. E o segundo movimento, se lá no início nós tínhamos essa interface e que tem um valor importante, histórico, epistemológico, social, logo nós vamos começar a desenvolver, e aí a minha geração, nós trabalhávamos muito, eu gostava muito, assim, de fóruns. Então, eram páginas em PHP, né? Surgiu o PHP, que é um tipo de linguagem que dava para fazer umas coisas que não dava para fazer com aquela primeira, né? Que era, dava para botar um link, uma imagem. Aqui a gente podia ter mais gente nessa página e conversar, trocar informações, não de modo síncrono, que nem nós estamos fazendo, né? Mas de modo assíncrono. Ou seja, eu ia lá, botava lá, e eu usava muito isso na informática, no sentido... o teclado não está funcionando no Linux, entrava num fórum de Linux e escrevia, olha, pessoal, alguém sabe me ajudar? O teclado aqui, modelo tal, eu não consigo configurar com o Kurumin, que era um negócio terrível. Não olhe para o Kurumin. E aí, outra pessoa, que eu nem sei quem era, mas que tinha um interesse de colaborar na construção desse conhecimento, entrava no fórum e me dava dica como é que ele talvez tivesse respondido, né? Essa era uma movimentação muito legal que eu achava desses fóruns, que depois foram para outras mídias sociais. Uma metodologia, Vanderlei, que eu acho que é bem importante assim, para as alunas, é olhar, pesquisar um pouco sobre web questions. É uma metodologia que no Brasil assim, ela é pouco explorada, pouquíssimo, mas na Europa ela é bastante explorada, que é web question, é uma forma de usar a internet. É um pouco mais organizado, assim, uma forma de usar, quase como criar uma web gincana, ou uma forma de organizar, mas que coloca o aluno como protagonista do processo. Então, é uma metodologia que ela tem muitos desdobramentos, então não dá para trabalhar agora,
mas é uma metodologia que eu aprendi a gostar e trabalhar com ela, e que vale muito a pena, assim, buscar. E aí nós vamos chegar, olha só como ficou mais colorida a tela, né? Nós estamos agora na Web 2.0. Então, seja, o mundo da informática que vocês não conheceram, que era uma tela preta, com umas letrinhas brancas, que a gente tinha que escrever uns negócios esquisitos para salvar e criar pasta. Hoje tem cor, tem vida, é multimídia, né? E aqui nós temos uma web que conecta muito, né? A gente até hoje está discutindo assim, qual é o limite dessa conexão, qual é o limite que essa máquina vai saber da gente. Então, nós estamos agora com novos pontos de discussão, novas questões para o debate, mas a Web 2.0, ela realmente causa um impacto no mundo incrível. Porque nós temos, assim, alguém aqui usou o Orkut? Eu usei o Orkut. Eu também usei. E aí, pensem na experiência que era aquilo ali. Na minha época, tinha que ganhar um convite. Eu acho que vocês também tinha que alguém convidar a gente lá no início. Tinha que esperar para um amigo teu que ganhava 5 convites te convidar para entrar no Orkut. E a gente começou a criar comunidades. Nós começamos a falar cada vez mais de avatares, né? Depois nós criamos realidades virtuais, que daí não é mídia social, mas assim, Second Life, tipo uma segunda vida na internet. Então, é muito aplicativo, é muita ferramenta, e essas ferramentas são chamadas de mídias sociais, né? Elas são um campo específico disso, mas nós temos, às vezes, o Luiz aqui, ele pode ter às vezes, criar uma persona no Facebook, criar uma personagem em outras redes, e isso, sim, traz questões para a gente pensar. O quanto também é importante pensar como é que nós usamos, o que nós falamos sobre nós nessas redes. Então, essas são questões mais contemporâneas e que eu acredito que, nesse momento da pandemia, elas precisam estar presentes, né? Essa questão da imagem, do áudio, como é que isso se dá nesses espaços. Mas só para colocar, então, que aqui nós temos aquela Web 1.0, ela se transforma. Ela também é invadida ela é percebida numa lógica de mercado, né? Numa lógica de um mercado gigantesco, né? Mas que também tem desdobramentos muito positivos, né? E que a gente vai analisar. Agora nós estamos nessa vibe aqui, né? É a plataforma G Suite. Eu peguei essa imagem aqui porque está se usando bastante nas plataformas do Google. É uma plataforma que, nesse momento, traz muitas possibilidades para o trabalho, mas ela não é a única, né? Isso também é uma coisa importante da gente colocar. Mas ela permite, sim, hoje, ela tem um potencial de compartilhamento, de colaboração, que aquela Web 1.0 ensaiou, essa aqui materializou, né? E nós estamos agora numa transição de novo. Vocês já devem perceber que esses algoritmos, nós estamos quase abandonando esta web. Nós começamos um processo de migração para uma web 3.0, que vai conectar tudo. É uma internet das coisas. A TV vai se conectar com o teu alarme, com o teu relógio, com o teu celular, com a máquina de lavar roupa. E isso não está mais longe. Isso agora já é possível. A tecnologia é uma possibilidade. E isso hoje vai causar de novo uma mudança na nossa forma de ver a sociedade, na nossa forma de ser, na nossa forma de interpretar o mundo. Então, essa é a Web 3.0, que está batendo a porta. Na verdade, já começou a abrir a porta, né, Vanderlei? Eu acho que ela já está presente. Hoje nós vamos debater a TV digital. A TV digital tem um potencial gigantesco. Uma vez, discutindo com o professor Nelson Preto, ele falava muito dessas questões da TV digital, e ele dizia que nós tínhamos que olhar para o povo na informática e internalizar uma ética hacker. No início eu não entendia muito bem, mas o que é uma ética hacker? É querer saber como essas coisas funcionam. Porque são coisas desse mundo que eu vivo e eu tenho que ter interesse por elas, né? Então, é um sentimento, assim, essa ética hacker é querer saber como isso funciona, querer saber como isso foi construído, né? E isso vai estar presente, eu vou pular aqui um pouquinho essa base, que eu cheguei no Nelson Preto aqui.
pensar nisso. O que é um hacker? Todo mundo sabe o que é. Que não é o cara do mal, né, Vanderlei? É o cara que quer entender como funciona. Né? Ele quer saber como essas coisas funcionam. Claro que a gente não vai ser um hacker de computador, mas no sentido dessa ética de querer saber como é que isso funciona. Agora eu vou falar um pouquinho aí sobre essa competência geral número 5. Tudo isso que a gente está falando, em alguma medida, é amplificado e sintetizado de alguma forma na BNCC. E aí agora a gente está chegando mais para o chão da escola, vou fazer uma ruptura e aí vou deixar umas pontas vazias, umas lacunas em branco para a gente poder discutir e para inquietar vocês também. Essa competência geral número 5, ela vai falar da cultura digital. Então, porque é nosso trabalho na escola e vai visar uma das competências gerais que os nossos alunos, ao término do ensino fundamental, consigam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida social e coletiva. Nossa, é uma dimensão grande essa competência, mas nela está presente, de alguma medida, muitas coisas que nós falamos até aqui. Então, ela é que a gente tenha ela como um ponto de convergência. Né? A competência 4 vai falar da comunicação, né? Mas essa aqui, eu acho que falar de uma cultura digital, nesse momento, isso é alargar tudo isso que a gente veio falando, dizer que a cybercultura ela já é presente no nosso modo de ser. Ela modificou a nossa relação com a economia, a nossa forma de se comunicar, né? Nós já estamos enredados nisso aqui. Então, eu acho que essa competência geral número 5, ela é muito importante que a gente olhe para ela com atenção e, ao olhar para ela, retome esses pontos de reflexão que nós fizemos aqui, e outros. E agora, Vanderlei, eu vou falar rapidinho de algumas tendências de coisas que estão no chão da escola e que vão ser amplificadas e que a gente vem debatendo aqui na rede também, né, nos núcleos de tecnologia, no CEPIC também. Né? Primeiro, todo mundo conhece esse software que está aqui? Eu não. Meio burrinho para essas coisas, não sei. Não sei também o que é isso. Esse software, eu vou convidar vocês assim, para conhecer o Scratch. Ele é muito, muito legal. Esse aqui é o Scratch Web. Vocês pode programar dentro do site mesmo, não precisa baixar o aplicativo. Isso não é de jogos, alguma coisa assim? Isso, é para criar jogos, muitas outras coisas. Posso me atravessar de novo? Pode. Assim, ó, o Scratch é um software que eu trabalho, sim, com as alunas. Ainda não chegou a oportunidade. Ah, tá. Então, é um software que nós vamos estar trabalhando, sim. Que bom, Luiz, que você traz, porque aí eu não vou... faz parte da proposta, sim. Né? Nós aqui na rede, em Novo Hamburgo, na rede municipal, é trabalhado desde os anos iniciais. E aí tem o ponto alto, assim, que é a Olimpíada Municipal de Scratch. Né? Então, onde as escolas vão com suas equipes. Mas é um software que me agrada muito ver como ele encanta as crianças e como ele traz aquela filosofia que a gente vê lá do logo, ela é atualizada aqui. Tanto que o criador do Scratch, ele foi orientando do Seymour Papert. Né? Então, é uma ferramenta que vale muito a pena. Há teóricos que dizem hoje que aprender a programar é tão importante quanto aprender a ler e escrever. Eu não sei, mas tem aí alguns teóricos defendendo essa dimensão, porque viveremos cada vez mais uma sociedade de algoritmos e precisamos aprender a pensar de forma computacional. Né? Então, segundo ponto, esse conceito alguém já trabalhou com essa ideia de cultura maker? Não conheço por esse nome. Ela é uma ideia que vem ganhando força, que é tu recombinar coisas. Tanto tu trabalhar com robótica, como tu trabalhar com marcenaria, com a parte química, e o aluno vai desenvolver projetos onde ele vai fazer coisas, ele vai construir, ele vai construir.
né? Então, é pautado nesse fazer. Então, aqui em Novo Hamburgo, a Rede vem trabalhando num CIT, né, um Centro de Inovação Tecnológica, que vai sair aqui na cidade em breve, e onde essa parte de cultura maker vai estar bem presente. Mas é um conceito que eu acho que a gente pode explorar, porque ele vai pegar essa informática educativa e vai combinar com outros campos, né? Então, é uma coisa muito, muito bacana, porque tu vai trabalhar tanto com a madeira, tu vai trabalhar com a impressora 3D, né? Porque tu vai fazer o teu projeto no computador e a gente vê assim as crianças se envolvem. Nós temos algumas iniciativas de cultura maker na escola, e é interessante, a gente está falando de escola pública, municipal, e que a gente vê as crianças modificando uma percepção de si mesmo enquanto estudante, porque ali é um processo de autoria muito presente. Eu vou construir um projeto e aqui eu vou trabalhar, eu vou errar, vou ter que fazer de novo, tem vezes que não vai dar certo. E então é um conceito que eu acho que vale muito a pena. Não dá para aprofundar aqui, eu já está piscando uma coisa aqui, né? Outro ponto que eu acredito que é uma tendência que vai se amplificar é a robótica pedagógica, principalmente nós trabalhamos muito na rede com o Arduino, que é essa plaquinha, né? O Arduino não é um kit robótico, mas é uma plaquinha que permite umas coisas bem legais. Aqui a gente tem um projeto de Arduino. Nós temos aqui na região sul do país uma empresa que monta kit robótica, que é a Ato. Também existe o Lego, que é o mais tradicional. E nós temos as iniciativas hoje de robótica livre, né? Que são robóticas, então, abertas, com outros tipos de materiais, que aproveitam sucatas, mas sempre pautado nessa ideia, então, da criação da autoria. Esse é um outro conceito que é uma tendência, quando a gente fala em tecnologia da informação, a gente já viu, então, lá a cultura maker, o Scratch com a programação, vimos agora, anteriormente, o maker, né? Agora, a robótica e o ensino híbrido. Quando a gente fala de ensino híbrido, ele é semelhante ao maker, mas eles têm diferenças, né? O ensino híbrido estaria também pensado, vocês devem ter visto em metodologia, a sala de aula invertida, né? Esse conceito que está tão presente agora. Então, debate com ferramenta digital, pesquisa de campo, leitura e exercício, o professor já vai dar um tema, o aluno já vai pesquisar em casa, ele vai ter uma parte, a sala de aula do debate vai ser aquela do corpo, onde a gente vai se olhar, vai discutir, e vai ter esse ambiente virtual permanente, né? Ou seja, a sala de aula, e o Mário Osório Marques vai ter vocês vão perceber, vocês vão lembrar disso aqui, quando vocês vão ler um capítulo dele, que ele fala dessa sala de aula nesse novo mundo, onde hoje a gente chama isso de ensino híbrido, né? Mas ele vai chamar um pouco diferente, mas está muito presente. Uma coisa que, tô indo para o fim, tá, gente? Eu falo demais, no sentido assim, duas coisas que me parecem que nesse movimento, na pandemia, nós retomamos esse debate, nós precisamos atualizá-lo, que é falar sobre as licenças educacionais. Creative Commons. Todo mundo conhece, quando eu ver aqueles 2 Cs. Isso é importante porque eu estou dizendo que tipo de uso as pessoas podem fazer com esse conteúdo que eu produzi. O Creative Commons, ele tem vários símbolos e cada um deles quer dizer uma coisa. Se eu posso remixar esse conteúdo, se eu posso reutilizar, né, guardando sempre a referência. Então, recursos educacionais abertos, que o professor possa usar, que tenham esse direito autoral aberto, que o professor possa usar para remixar atividades, para compor atividades, né? Então, é uma coisa que me parece muito importante. Pensar em recursos educacionais abertos. Última tendência, que eu acho que essa já está bem presente, são as plataformas adaptativas. Todo mundo já ouviu falar nesses conceitos aqui, plataforma adaptativa. Essa plataforma adaptativa, lembra que nós falamos da Web 3.0, que está vindo que conecta? Essa é uma plataforma que, por exemplo, o Vanderlei é estudante e ele tem uma plataforma adaptativa. Esses algoritmos, eles vão saber interpretar o ritmo de aprendizagem do Vanderlei. O professor vai lá, já vai... Anteriormente, na parte de trás da interface, vamos dizer assim, no outro lado da interface, o professor
vai ter ensinado esses algoritmos. Olha, se o aluno escrever assim, tu vai ter que dar esse tipo de atividade para ele. Então, são algoritmos que vão interpretar como é que eu estou aprendendo aqueles conteúdos e vai se adaptando àquilo. Então, essas plataformas adaptativas, elas já são de uma terceira ideia de internet. No Brasil, nós temos um projeto extremamente interessante, que é o GEC, Plataforma Adaptativa de Aprendizagem. No início, quando ele era mais aberto, eu testei ele bastante, e ele diz, olha, daí tu faz umas perguntas lá, e ele vai dizer, olha, em tal competência de português, tu precisa olhar esse vídeo aqui, depois tu refaz esse exercício, porque tu não está indo muito bem. Então, e aí ele vai meio que sendo, não é um professor, mas ele vai te alcançando materiais de acordo com o teu ritmo de desenvolvimento. Então, por isso... E outra plataforma que surgiu é o Khan Academy, né? Esse aqui é tranquilo, o pessoal já pesquisou, já usou. É uma plataforma muito legal de matemática, português, ciências, que são umas videoaulas que começou com o Khan, que era um indiano. Ele fazia, ele tinha no YouTube, nos primórdios do YouTube, o aluno ia lá e dizia no fórum dele, olha, eu estou com dificuldade de aprender a multiplicar. E ele ia lá, fazia um vídeo para ensinar aquelas crianças e postava no YouTube, para atender uma demanda. E o Khan hoje se tornou uma plataforma mundial, né, de aprendizagem. Para encerrar, mesmo agora, né, Vanderlei? Acho que o tempo está muito curto. Nós temos uma plataforma do Ministério da Educação, que é muito legal, que eu convido vocês a visitar, que é o MacRed. Ele combina esses recursos educacionais digitais. Vocês vão olhar, daí vocês olhem no recurso, vai aparecer os 2 Cs, que essa licença é aberta para eu poder usar com os meus alunos. Aqui, eles reformataram, Vanderlei e alunos, domínio público, vários sites que existiam, eles convergiram para cá. Então, foi uma ideia bem interessante, tem muito material, é muito legal. Existia uma plataforma chamada Objetos Educacionais Digitais, né? E está tudo aqui. Né? Então, eu acho que eu ocupei demais o tempo aqui. Não, mas tentei trazer para vocês. Não ocupou demais o tempo, você está ocupando maravilhosamente bem. Eu já escrevi lá no chat, você precisa voltar. Nós temos 3 minutos, e aí, porque as alunas também têm intervalo e tem outra aula depois. Né? Mas se você se dispõe, eu acho que é unânime Traz ele para outra aula. Ele fala um pouco mais dessas ferramentas ali, que a maioria não conhecia nenhuma daqueles negócios lá. Daí acho que não deu muito para aprofundar. É unânime. É unânime. Traz ele então na outra semana para a gente conhecer mais essa. Pois podia falar, não sei. Gente, calma. O professor Luiz tem seus afazeres, suas atividades. Nós temos que também, ele está convidado, e vamos primeiro, eu sei da empolgação de vocês, eu estou Professor é tudo igual, né? Então, Luiz, está contigo, você tem mais 2 minutos, você fica à vontade, tá? Tá, só para terminar, assim, algumas questões, né, eu me coloco à disposição da gente fazer uma exploração dessas ferramentas, né, Vanderlei? Essas plataformas. Essa palavra aqui veio para ficar, plataforma, né? Plataforma é uma palavra nova, né? Eu sei que o Vanderlei vai explorar isso com vocês, mas se for desejo, me coloco totalmente à disposição, Vanderlei, para um dia a gente aprofundar isso. Hoje foi assim meio que um panorama geral, assim, passando pelo índice da coisa, né? E vou dizer assim para vocês que é apaixonante estudar informática educativa. Quando tu vai entrando nesse tema e tu vai vendo que tu não precisa ser um especialista de computador, porque tu está falando de aprendizagem e tendo a tecnologia como mediadora desse diálogo pedagógico. Então, essa é uma questão que apaixona-se. E aqui eu botei alguns tópicos de coisas que acho que a gente tem que pensar, assim, que vem junto esse encantamento, às vezes ele funciona como o canto da sereia, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Sempre achar o ponto de equilíbrio. Né? Existem muitas coisas para pensar, mas existe muita potencialidade. E aí que no fim, só os livros que eu usei hoje para fazer, que eu gosto de ler, que eu trabalho, que uso nas discussões. Então, só para encerrar, eu indico todos eles, eu acho que são ótimos livros, alguns são digitais, outros não. Então, um abraço para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Vanderlei.
Obrigado pela atenção de vocês. Hoje não deu para dialogar tanto. Eu realmente agora fiquei pensando, deveria ter feito 10 minutos de apresentação e a gente ter falado mais. Mas a gente pode vir um dia, Vanderlei, para falar das perguntas, né? Tá ótimo. Luiz, tem meio minuto e a conexão vai cair de novo, e aí nós encerramos. Muito obrigado, de coração. Nós voltamos a fazer contato, você viu que a tua fala foi muito importante para este grupo, né? E para mim também, de ouvir você trazendo também coisas novas, e que bom. Parabéns, Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, 2 segundos.